a relação entre a homeopatia e os espíritos. Alguns dizem: a homeopatia é feita de nada, por isso não funciona. É apenas um placebo. Outros alegam que a homeopatia tem relação com o desconhecido, enquanto outros afirmam que a homeopatia tem relação com os espíritos. Afinal, o que é a homeopatia? Precisamos entender quem foi seu fundador para chegarmos a qualquer conclusão. No século XVI, o suíço Paracelso afirmava que venenos ministrados em pequenas doses podiam curar enfermidades. Entretanto, o princípio similia similibus curantur só foi batizado posteriormente por Hahnemann como homeopatia, palavra que vem do grego homoion homospatos, que significa doença. Christiano Frederico Samuel Hahnemann nasceu em Meissen, Saxônia, em 11 de abril de 1755. Morreu em Paris no ano de 1843. Formou-se em medicina na Universidade de Erlangen e também frequentou as universidades de Leipzig e Viena. Hahnemann possuía conhecimentos profundos de ciências físicas e naturais, além da medicina. José Bonifácio, naturalista, estadista e poeta brasileiro, conhecido pelo epíteto de Patriarca da Independência por seu papel decisivo na independência do Brasil, se correspondia com Hahnemann. Este, que também conhecia línguas vivas e mortas como latim, grego, hebraico, alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, sírio e árabe, era, portanto, de conhecimento invulgar, não aceitando a medicina de sua época. Hahnemann abandonara a profissão médica e passou a dedicar-se à tradução de obras científicas. Nesse período, ele passou por grandes privações. Ao traduzir a matéria médica de Cullen, no que se refere ao tratamento da febre intermitente pela quina ou quinina contra a malária, discorda e resolve aplicar a droga em si mesmo, desenvolvendo sintomas semelhantes aos da doença. Após esta experiência, ele conclui que doses elevadas da quina podiam provocar febre intermitente em um homem são. Já pequenas doses curariam um homem doente. Surgiu então a nova doutrina terapêutica, a homeopatia. Hahnemann reviveu a lei dos semelhantes pregada por Hipócrates 400 anos antes de Cristo, em torno de 1796. A lei dos semelhantes, similia similibus curantur, afirma que as substâncias existentes na natureza, de origem vegetal, mineral e animal, têm a potencialidade de curar os mesmos sintomas que são capazes de produzir. Ou seja, se uma pessoa ingerir doses tóxicas de uma determinada substância, irá apresentar alguns sintomas. Se por outro lado dermos esta mesma substância preparada homeopaticamente, obteremos como resultado a melhora destes sintomas. Isso demonstrou ser extremamente perigoso durante a história, com tratamentos homeopáticos em muitos pacientes. A quina é uma planta nativa da Cordilheira dos Andes e da Bacia Amazônica, que está ligada à origem de alguns dos medicamentos mais comentados durante a pandemia global do Covid-19, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Hahnemann foi o primeiro que teve a ideia de experimentar em um indivíduo saudável as substâncias consideradas medicamentosas. Experimentou-as durante 15 anos em si próprio e em amigos. Tinha umas crenças estranhas que inclusive admitia a existência de um princípio vital que sustém e harmoniza as funções de todo ser vivo. Em seu livro Organon, a Arte de Curar, Hahnemann afirma que o corpo material deve ao ser imaterial que o anima, tanto no estado de saúde como no de doença, todas as suas sensações. O Espiritismo explica isso como sendo perispírito. Perispírito é o envoltório semimaterial, também chamado como corpo fluídico ou etéreo.
Nele se encontra todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico. Por isso ele é considerado o modelador do corpo físico. Resumindo, o perispírito, segundo a doutrina espírita, é o elemento intermediário entre o corpo e o espírito. O livro Organon, da Arte de Curar, escrito pelo Dr. Samuel Hahnemann em 1810, é considerado de forma unânime, tendo seu conteúdo como o fundamento e a teoria da homeopatia pura. A obra foi revisada pelo próprio Hahnemann e publicada em 6 edições. Na segunda edição teve seu nome alterado para Organon of Medicine. Os médicos alopatas, termo este que foi introduzido por Hahnemann em 1810 para descrever os médicos que não seguiam e concordavam com a base terapêutica da homeopatia, e que eram seus contemporâneos, não o aceitaram, polemizaram e inclusive o perseguiram. Hahnemann afirma que tinha fé em Deus, e segundo ele uma fé profunda e verdadeira, mas isto é facilmente questionável de acordo com o caminho que ele seguiu, referente seu envolvimento com os espíritos, prática esta que é condenada pelas escrituras sagradas, que classifica qualquer tipo de manifestação ou envolvimento deste tipo como demoníaco. Hahnemann deixou o tradicionalismo de lado e em seu trabalho ele recomendava a aplicação de magnetismo como recurso terapêutico. No contexto espiritual, Hahnemann esteve presente na obra da codificação espírita através de mensagens psicografadas no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A codificação espírita é um conjunto de obras escritas por Allan Kardec na França, no século XIX. A codificação é composta por 5 livros que foram escritos e publicados em um intervalo de 11 anos, entre 1857 a 1868. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, existe mais de uma dezena de nomes de espíritos desencarnados, como chama a doutrina espírita, uns bastante conhecidos, outros quase desconhecidos, entre eles os de Delphine de Girardin, o próprio Hahnemann, Henri, Heine, Lacordaire, Lamennais, Morlot, Pascal e Vianney. Em terras brasileiras, narra-nos o escritor, jornalista e político Humberto de Campos, que a homeopatia chegou em 1840 por intermédio dos médicos Bento Muri e Vicente Martins. Esses médicos eram espíritas de grande envergadura, pois fizeram da medicina um verdadeiro apostolado. Humberto Campos afirmou: conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência. Indescritível foi o devotamento de ambos à coletividade brasileira. Conforme explica o Dr. Lauro Tiago, a ação dos medicamentos homeopáticos não é de natureza material, química, mas sim de ordem dinâmica, verdadeiramente imaterial. Ela decorre não da massa ou das propriedades químicas da substância medicamentosa, mas de um dinamismo próprio de algo que, no seu âmago, se encontra com a sua potencialidade de ação, como que reprimida e oculta, precisando para manifestar-se livremente e em toda a sua plenitude de força, que a substância natural que lhe serve de base à preparação seja submetida a um processo especial de desmaterialização. Assim vemos que a homeopatia age fundamentalmente sobre o que explicamos ser o perispírito na doutrina espírita, tal razão de afirmar-se mente sã, corpo são. Através do relato de Humberto Campos e de toda a história da homeopatia, vemos que a mesma não tem nada a ver com medicina. A homeopatia é uma doutrina espírita que utiliza de uma ordem espiritual, baseada na crença espírita, que obtém a cura através dos meios imateriais. Seu medicamento não age no organismo através das propriedades químicas de qualquer substância medicamentosa, como acontece na medicina. Por outro lado, a substância base de seus medicamentos é imaterial, de uma base reprimida e oculta, que utiliza apenas as substâncias naturais para que haja uma desmaterialização da substância espiritual.
diretamente no medicamento homeopático. É como um corpo que recebe uma incorporação. Estas bolinhas, os remédios que são utilizados na homeopatia, recebem a carga espiritual, que é a responsável pela cura. O remédio homeopático é apenas o canal receptor dessa substância imaterial, espiritual. Isso é demoníaco, condenado pela palavra do Criador nas Escrituras Sagradas. E agora, um mistério que intriga os espíritas de Uberaba. É a história de uma luz que, segundo o médico de Chico Xavier, salvou a vida do médium no ano passado. Junho de 2001. Chico está internado com pneumonia. O estado dele é muito grave. No 5º dia de internação, durante uma filmagem, um ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente. Veja então. O feixe de luz se divide em dois e depois se une novamente. Deste ângulo parece passar em frente à janela do quarto em que Chico está internado. Seria algum reflexo? Um pássaro? Algum defeito no equipamento? Na hora em que esta filmagem foi feita, o estado de saúde de Chico Xavier se alterou. Foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta. Não tenho nenhuma dúvida que houve do mundo espiritual, como se diria, uma nova etapa, um novo tempo de vida para o nosso querido Chico. Domingo que vem, você vai ver o que dizem os especialistas sobre esta imagem. Talvez o último mistério de Chico Xavier. O que a ciência fala acerca da homeopatia? A ciência afirma ser placebo, apenas água ou açúcar. Disse que a homeopatia não funciona, porque não é feita de nada. Ainda afirma-se que a homeopatia não deve ser usada para tratar problemas de saúde crônicos, sérios, ou que podem se tornar sérios. Pessoas que escolhem a homeopatia podem colocar a saúde em risco se rejeitarem tratamentos para os quais há evidências de segurança e eficácia. Qual a principal filosofia por trás da homeopatia? Obviamente, a homeopatia tem o espiritismo como doutrina, conforme já vimos, e na parte filosófica, a homeopatia é considerada uma filosofia lato sensu, holística, vitalística, pelo fato de interpretar doenças e enfermidades como causadas pelo desequilíbrio ou distúrbio de uma hipotética energia vital ou força vital no organismo de quem as apresenta. Porque um número substancial de pessoas reclamam que pioram após iniciarem o tratamento da homeopatia. Alega-se que o tratamento homeopático causa uma piora nos sintomas, sob a desculpa que é para melhorar. Porque no processo de expelir as doenças e eliminá-las, os homeopatas afirmam que pode ocorrer um quadro de piora nos sintomas. Como o remédio reproduz a doença, por um tempo os sintomas se apresentam de forma mais forte. Essa piora, segundo eles, não chega a incomodar, já que é rápida e acaba desaparecendo com o uso dos medicamentos e a promoção da cura. Essa parece ser uma desculpa plausível e inteligentemente pensada, caso o tratamento não dê certo.
Será prático culpar o paciente, seu corpo, sua saúde, ao invés do tratamento, visto que a homeopatia trata o paciente e não a doença. Essa é a forma que ela promove a cura. Penny Spira, professor livre docente pela USP, com doutorado em genética molecular pela Universidade de Tel Aviv, afirmou: a homeopatia é uma farsa. Em uma matéria no jornal da USP de 2017, segue-se a seguinte afirmação: a divulgação da homeopatia contribui para a difusão de um conhecimento errado, arcaico e perigoso. A própria USP explica na mesma matéria em seu jornal por que acusaram a homeopatia como errada, arcaica e perigosa. Eles destacaram: errada porque o princípio homeopático é baseado em duas premissas falsas. Primeira premissa, o princípio dos similares. Segunda premissa, a lei dos infinitesimais. A primeira premissa prega a máxima simila similibus curentur, que significa similar cura similar, ou seja, uma determinada enfermidade pode ser curada com alguma substância que cause o mesmo sintoma. Um exemplo: resfriados podem ser tratados com cebola, allium cepa, pois a cebola, ao ser picada, causa sintomas parecidos com os do resfriado, coriza, irritação nos olhos e outros. Então, se o paciente tomar um remédio baseado em allium cepa por uma semana, ficará curado do resfriado. Que maravilha! Imagine o que acontecerá se o paciente não tomar o remédio cebolístico por uma semana. Você adivinhou, o resfriado passou assim mesmo. A segunda premissa, denominada a lei dos infinitesimais, estabelece que quanto maior a diluição de um medicamento, maior a sua capacidade curadora. É uma espécie de overdose medicamentosa como solução. Você sabia que na homeopatia o trióxido de arsênico é recomendado para o tratamento de diversos males, entre eles os principais sendo asma, resfriado e diarreia? Mas espere, arsênico é extremamente tóxico, além de ser carcinogênico. Como pode então ser utilizado para a cura de qualquer coisa? Aí vem a grandiosidade do segundo princípio da homeopatia. Basta diluí-lo que o efeito tóxico desaparece. Mas o efeito curativo não somente permanece na solução diluída, como tem seu potencial aumentado. Embora a homeopatia não é estudada na universidade, milhares de estudos já foram realizados em todos os cantos do planeta. A grande maioria dos estudos, clínicos devidamente bem conduzidos, revelou que o tratamento homeopático equivale ao tratamento com placebo, ou seja, não foi detectado nenhum efeito curativo significativo de qualquer composto homeopático. A homeopatia não é uma ciência, é uma doutrina espiritual, condenada pelo Criador, que tem relação com espíritos, que na concepção bíblica são demônios. Esta é a verdade não contada sobre a homeopatia. Gostou desse vídeo? Comente abaixo. Obrigado por assinar o canal restrito. Aguarde, em breve iniciaremos a série O que está por trás dos chantraios. Essa série vai esclarecer como nunca, como nenhuma outra jamais feita, toda a verdade por trás desses rastros químicos nos céus de todo o planeta.